No Saber Direito desta semana, o professor Luca Darvit Mendes dará aulas sobre gestão e inovação em escritórios de advocacia, como parte da disciplina de Direito Empresarial. Durante o curso, ele vai falar sobre planejamento e estrutura dos escritórios, a gestão no dia a dia, a comunicação com clientes, a produtividade e a precificação. Começa agora a aula 3. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa terceira aula aqui no Saber Direito. Ressalto mais uma vez a minha alegria em estar aqui com vocês ao longo dessa semana, falando um pouquinho de gestão de escritórios de advocacia, tema extremamente relevante a todos que pertencem ao ecossistema jurídico e fundamentalmente aos escritórios de advocacia, cada um de nós advogados, independente do seu momento de carreira, do desafio que estão diante, certamente um conteúdo importante para que todos nós possamos desdobrar as nossas carreiras enquanto profissionais. Eu me chamo Luca Mendes, especialista em gestão de negócios, mestre em gestão contemporânea das organizações, com linha de pesquisa em liderança em escritórios de advocacia, imersão internacional na Inglaterra sobre o tema de empreendedorismo e inovação e imersão nos Estados Unidos, tratando e discutindo um pouquinho sobre negociação para a nossa atuação profissional. Eu agradeço a atenção de vocês e vamos então iniciar esta nossa terceira aula. Importante destacarmos um pouquinho de como nós chegamos até essa terceira aula. Evoluímos ao longo das duas primeiras sessões para tratar um pouquinho da complexidade inerente ao contexto e ao ecossistema jurídico. Então, ressaltamos a importância de cada um de nós reconhecermos o contexto em que estamos inseridos, olharmos para fora, olharmos para o mercado e depois olharmos para as nossas firmas. E ressaltamos que esse contexto de firma, de banca jurídica, independe do tamanho ou da complexidade da mesma. Podemos estar diante de uma firma com um número gigante de profissionais ou mesmo uma sociedade uniprofissional, como prevista no nosso ordenamento jurídico. Em maior ou menor escala, a organização e o planejamento dessas atividades se mostra também como fundamental para que nós possamos entregar valor ao mercado, se aproximar de clientes dentro do nosso posicionamento enquanto firmas e nos utilizarmos de várias ferramentas, já discutimos alguma delas, para fazer frente a esses desafios também de organização. Ressaltamos, então, uma primeira reflexão, e agora me aproximo no que será a pauta desta terceira sessão, de como estão estruturadas as bancas jurídicas. Falamos também do conceito desde Mintzberg de que os escritórios de advocacia são organizações profissionais, que têm aquele núcleo estratégico e operacional muito próximo, e que são sociedades de capital intensivo. O que isso quer dizer? Que pela especialidade da atividade exercida e desempenhada, tem nas pessoas o seu principal diferencial. E é justamente nesse contexto de falar das pessoas que a gente vai enfrentar essa terceira sessão juntos, discutir um pouquinho sobre liderança nos escritórios de advocacia. Nós vamos fazer um pouco de um passeio pela literatura, como que esse construto liderança, ou seja, as discussões em torno de liderança foram evoluindo ao longo do tempo e vamos aproximar do contexto específico dos escritórios de advocacia para discutir sobre este tema. E claro que é fundamental que nós não percamos o foco de lembrar sempre a complexidade do contexto em que nós estamos inseridos. Falamos muito da complexidade relacionada a um ambiente marcado pela imprevisibilidade, pela necessidade e capacidade de profissionais e organizações se adaptarem frente aos desafios que lhes são postos e também vários fenômenos que interferem diretamente a nossa atividade como profissionais. Destacando, por exemplo, a questão relacionada à tecnologia e os avanços tecnológicos e como nós podemos aplicar e aproveitar esses avanços tecnológicos na nossa atuação e na nossa prestação de serviço.
Importante destacarmos, então, um contexto em que os escritórios de advocacia precisam ressignificar o que nós chamamos de processos de influência. Liderança, um dos conceitos de liderança é justamente esse: a reflexão e o debate em torno de processos de influência. Essa evolução do pensamento em torno de liderança foi evoluindo ao longo do tempo. Antes nós tínhamos uma preocupação e uma reflexão sobre liderança muito voltada à figura do indivíduo. As discussões sobre liderança não são recentes. Você tem, a partir do último século, na década de 80, 90, a intensificação do debate, mas desde antes, desde o século XIX, você tem algumas discussões, por exemplo, do que diziam respeito à teoria dos traços. A teoria dos traços, ela colocava apenas o indivíduo no centro e colocava como se este indivíduo fosse capaz de mobilizar pessoas, esforços e capaz de realizar e desenvolver e influenciar tudo e todos, sem olhar para o contexto e sem olhar para a figura do liderado, centrava apenas na figura do líder. A gente vai fazer um passeio de forma mais fundamentada e teórica, porque depois fará muito mais sentido quando aproximarmos do contexto dos escritórios. Ainda nessa primeira figura, então, sobre a liderança centrada nos indivíduos, era como se nós tivéssemos uma figura de um super-herói. Um indivíduo, um líder que fosse capaz de mobilizar, de influenciar e que isso estaria apenas relacionado às suas capacidades, sem reconhecer a importância, repito, de uma análise contingencial ou contextual. Nós tínhamos, então, nessa figura da teoria dos traços, a gente olhava muito para as personalidades e características desse indivíduo central. Essa pessoa, ela tem uma maior capacidade de se comunicar, essa pessoa tem uma característica X ou Y, e seriam essas as características que fariam dela maior, melhor ou pior líder. A figura do líder era central. A gente vai evoluindo ao longo do tempo e uma primeira teoria que começa a superar a teoria dos traços, que começa a parecer insuficiente nessa discussão, repito, dos processos de influência, é a teoria contingencial. Ou seja, a gente não pode olhar só para o indivíduo. Este indivíduo ou as suas características não conseguirão influenciar ou resolver os problemas de qualquer contexto. O contexto importa, o contingente importa. Então, se começa a fazer uma análise da relação deste indivíduo com o contexto em que ele está inserido. Em determinado contexto, se fará, por exemplo, um maior uso de características de personalidade ou de comportamento X. Mas, num outro contexto, essas mesmas características poderão não ser suficientes e outras características ou traços serão importantes para que se tenha efetivamente um processo de influência e de liderança. Nesse contexto, e evoluindo um pouco mais em torno da teoria, a grande chave que começa a virar também já no final do século passado é para entender como fundamental não só a figura do líder. Então vejam, até agora, nessa evolução e nesse passeio pela literatura, nós estamos falando apenas de uma única pessoa. Como se os traços, como se as capacidades dessa pessoa fossem suficientes para influenciar e mobilizar. Depois a gente olha para o contexto e depois a gente começa a entender e as teorias de liderança começam a se centrar também do que nós chamamos da figura do seguidor. Essa ideia de seguidor é uma ideia mais da literatura, que não é uma escolha pessoal. A gente depois vai conversar um pouco mais sobre isso. Mas a literatura, ela começa a diferenciar o líder do seguidor e começa a entender que nesse processo de influência de pessoas, você está diante de uma relação que ela não é única, central de um indivíduo, mas ela é uma troca entre mais de um indivíduo. Isso hoje pode parecer uma ideia um tanto quanto óbvia,
mas não vem assim desde muito tempo. Essa ideia, como disse, ela chega para nós no final do século passado e se começa a discutir teorias mais contemporâneas de liderança relacionadas nessa troca entre indivíduos. Quando você reconhece a ideia dessa troca de líder e seguidor, você começa a debater duas teorias de liderança, repito, mais contemporâneas. Uma é a teoria do que nós chamamos da liderança transacional. A liderança transacional, ela vem nos dizer, Luca, importa sim a figura do líder e do seguidor. E aqui se vai precisar, numa perspectiva econômica, materialista, haver uma troca. Ou seja, o seguidor, ele promete alguma coisa em troca e esse seguidor, ele vai passar a acompanhar este líder. Essa teoria, ela tem o seu valor por reconhecer que uma pessoa só não seria suficiente para mobilizar e que haveria uma troca e dependeria desse comportamento e dessa relação que é multifacetada. Mas ela se mostra insuficiente porque, como disse a liderança transacional, ela olha a perspectiva da influência como uma transação, como se fosse uma troca só na perspectiva econômica, material. Ainda nessa linha das teorias sobre liderança e que vem trazer uma abordagem mais numa perspectiva de troca entre indivíduos, chega para nós a teoria da liderança transformacional. A liderança transformacional, assim como a teoria da liderança transacional, reconhece que deve haver uma troca entre estes indivíduos. Mas ela começa a colocar também aspectos inerentes à sensibilidade, ao comportamento e ao que o ser humano tem de mais humano. A teoria, ela começa então a mostrar a importância de que dentro das organizações e nas relações interpessoais, os seres humanos sejam conhecidos, reconhecidos e tratados na sua essência. E se começa então uma porção de discussões, como por exemplo a respeito de motivação. O que seriam fatores intervenientes para dentro de determinada organização aqueles profissionais se sintam motivados a agir de determinada forma? A gente então começa a transformar, e aqui numa linha de raciocínio cronológico, a complexidade do processo de influência começa a ser reconhecida. E isto é fundamental. Ainda há várias organizações ou pessoas que, quando começam a discutir liderança, centram quase que absolutamente a questão em indivíduos ou numa pessoa central, como se estivéssemos ainda diante da possibilidade de se ter um super-homem, uma super-mulher capaz de mobilizar, construir e resolver todos os problemas e desafios de determinado contexto. A evolução nos parece evidente e ainda foi ganhando complexidade nos últimos anos, até que nós possamos chegar nas teorias mais contemporâneas de liderança e, em torno delas e com base nelas, nós vamos nos aproximar do objeto do nosso estudo aqui, que são os escritórios de advocacia. Ressaltando, então, evoluímos da figura de um indivíduo, passamos para a figura de líder e seguidor, e com o tempo nós começamos a entender também a importância das equipes, do trabalho em equipe, do olhar para o grupo. E entender que o funcionamento de um grupo ou de um time, ele vai depender de outros fatores e que são igualmente importantes nesse processo de influência e que merecem destaque e que precisam ser reconhecidos e trabalhados. É o que nós chamamos, então, de uma ideia mais relacional da liderança. Os escritórios de advocacia, e aqui objeto do nosso estudo, aí a gente vai, logo a partir dessa contextualização mais específica, mergulhar um pouquinho nessas discussões em torno da liderança relacional. Os escritórios de advocacia passam por um momento de muita complexidade.
Como nós colocamos, enquanto sociedades de capital intensivo e extremamente especializadas, normalmente nos escritórios de advocacia nós temos estruturas mais horizontais. Ou seja, as organizações, elas têm normalmente dois tipos de estrutura. Você tem dos mais simples, tem alguns outros mais complexos, mas para fazer o raciocínio com vocês, nós temos organizações mais horizontais, ou seja, em que não tem tanta hierarquia ou não tem uma hierarquia tão presente dentro daquele tipo de organização. E nós temos estruturas mais verticalizadas, ou seja, marcadas pelo comando-controle, em que você tem estruturas em que o organograma parece ser uma questão central e que a partir desse organograma se toma decisões nas mais variadas frentes. Como nós colocamos nas nossas últimas aulas, os escritórios de advocacia começaram a reconhecer como importantes os elementos de gestão. Ou seja, começaram a sair de estruturas só mais horizontais, as chamadas P2, que nós discutimos, as Professional Partnerships, e começaram a partir para modelos chamados de MPB, ou seja, em que a gestão e o pensamento gerencialista seria também central. Ocorre aqui um grande debate e um desafio, porque quando os escritórios passaram a caminhar para esse pensamento gerencialista, ligado também e relacionado à gestão, as estruturas nos escritórios de advocacia começaram a caminhar um pouquinho para estruturas mais hierárquicas, mais verticais. E essa horizontalidade, tão importante para que se crie um ambiente e cultura de colaboração, começou a ser, de alguma forma, mitigado e uma preocupação reside a partir daí. É nesse contexto que reside os principais debates em torno de liderança atuais. Como olhar para as estruturas dos escritórios de advocacia, nessa complexidade dos prós e contras, uma estrutura mais vertical talvez traga mais controle, mais comando, uma estrutura horizontal talvez traga mais colaboração, mais inovação. E diante dessa complexidade, da decisão do escritório de pegar o melhor de cada um desses tipos de estrutura, como se dará os processos de influência? Disse para vocês, então, que diante desse contexto, mergulharíamos um pouquinho no que, ao meu ver, e capitaneada por Mary Bean, uma das precursoras do debate em torno de liderança relacional, mergulharíamos um pouquinho nessa teoria. A teoria da liderança relacional, ela parte de uma premissa de que os processos de influência, eles são multifacetados. Você tem várias dimensões que precisam ser vistas, conhecidas e debatidas. Você tem sim a dimensão individual e a preocupação com aquele indivíduo e daquele indivíduo, inclusive, nas suas reflexões sobre carreira. Você tem o debate e a dimensão organizacional, ou seja, aquele microcontexto que no nosso objeto de análise estamos falando da complexidade em torno dos processos de influência dentro dos escritórios de advocacia. E você tem a dimensão societal, ou seja, os processos de influência com a sociedade, para com a sociedade e da sociedade sobre o contexto e sobre o indivíduo. É muito importante salientar que quando nós pensamos em liderança sob a perspectiva relacional, e por favor, aqui me acompanhem para que nós possamos fixar bem esse ponto, a figura do líder ou do líder como centro, ela deixa de ser a mais importante e nós começamos a enxergar a liderança sob esta ótica mais multifacetada e das trocas que existem entre indivíduo-organização, indivíduo-sociedade, organização-sociedade, sociedade-organização.
Luca, como assim uma troca existente entre sociedade e organização? Organização, leia-se, escritório de advocacia ou microcontexto. Nós falamos muito nas duas primeiras aulas, por exemplo, que as mudanças no ambiente social, na sociedade, influenciam os escritórios de advocacia e os advogados. Quando se tem uma mudança social ou um fenômeno imprevisível, citamos outrora a pandemia, por exemplo, será que um fenômeno social não lidera e influencia a atitude dos escritórios de advocacia e dos indivíduos, leia-se, os advogados? É claro que sim. Ou será que são só os indivíduos que lideram os contextos ou o ambiente societal? Não. Assim como, se nós pararmos para pensar na influência da organização ou do contexto com o indivíduo. Determinada cultura organizacional ou o ambiente de um escritório de advocacia, se, por exemplo, que estimule a inovação mais horizontal, certamente impulsionará comportamentos desses indivíduos diferentes do que se nós estivéssemos diante de outra estrutura. E, claro, os indivíduos e os escritórios também poderão ser protagonistas na liderança desses contextos e na influência desses contextos. Mas vejam, é multidimensional, indivíduo, organização e sociedade, e é uma troca de mão dupla. Dentro do ambiente organizacional, não necessariamente só a pessoa que está no status ou em posição de liderança que vai exercer a liderança. Dentro de uma equipe, várias pessoas, a depender do projeto, a depender do momento, irão liderar, irão influenciar em nome de determinado objetivo. A liderança, ela emana do contexto. E os debates mais contemporâneos de liderança, eles vão justamente para a análise deste contexto. Esse ambiente, ele tem mais ou menos a presença de liderança. Na minha dissertação de mestrado, por exemplo, nós chegamos justamente em indicadores para medir em escritórios de advocacia uma maior ou menor presença de liderança. E checamos e concluímos, a partir da pesquisa, que ambientes com uma maior presença e reconhecimento dessa liderança relacional se mostravam como mais prontos para responder aos desafios de modernidade organizacional e resposta aos mais profundos processos existentes na sociedade. Dessa forma, eu quero discutir um pouquinho com vocês sobre essas três dimensões. Falar um pouquinho da dimensão individual, da dimensão organizacional e da dimensão societal, para que nós possamos, a partir dessas discussões, entender a complexidade da análise e cada um de nós, nas nossas carreiras e na nossa atividade, podermos aplicar um pouquinho dessa reflexão com atitudes, com tomada de decisões em direções que façam sentido para as nossas carreiras. Antes de entrar em cada uma dessas dimensões, apenas ressaltar, ainda naquela discussão sobre estruturas, mais horizontais ou mais verticais, que não há certo e errado. Mas como a gente tinha também prometido na primeira aula de debater um pouquinho sobre inovação, é importante ratificar que para um ambiente que estimule a inovação e estruturas mais colaborativas, as organizações mais horizontais, elas costumam trazer melhores resultados nessa pauta. E eu explico por quê. Nas organizações mais horizontais, ou seja, que não tem tanta hierarquia, tanta verticalidade, você costuma ter processos decisórios mais rápidos. Em ambientes mais rígidos ou de maior hierarquia, para a tomada de decisão, muitas vezes existem muitas alçadas, você cria burocracia dentro da estrutura e a partir dessa burocracia, a organização muitas vezes ela fica mais lenta para responder aos anseios e necessidades da sociedade.
nas organizações mais horizontais, você costuma estar mais apto a disseminar estratégias mais colaborativas, um sentimento de pertencimento em todas aquelas pessoas que fazem parte da organização. E numa estrutura de governança, ou seja, refletindo sobre alçadas, tomadas de decisão, você costuma ser mais rápido. E num processo de reflexão sobre inovação, em compreendida, como já colocamos, da importância de inovar baseado no que o mercado pede, estruturas mais horizontais que pensam mais rápido e mais prontas para se adaptar, costumam reagir mais rápido às necessidades do mercado, tomar decisões mais rápidas e, com base em uma estratégia mais colaborativa, serem mais inovadoras. Então, conforme essa linha de raciocínio construída, nós chegamos às 3 dimensões da liderança relacional, já entendendo que existem interseções entre as dimensões, que existem influência de cada uma das dimensões, uma sobre a outra, e dos dois lados de forma recíproca, mas eu queria discutir, debater com vocês um pouquinho de quais temas, o que é importante nós refletirmos em cada uma dessas dimensões. Quando nós olhamos a dimensão individual, e talvez aqui ressaltando a importância da dimensão individual na reflexão de todos nós, enquanto indivíduos, carreira, nós estamos aqui discutindo uma perspectiva fundamental para todos nós, independente da nossa atuação: o autoconhecimento. Precisamos investir tempo e esforço nesse autoconhecimento. Os advogados, e trazendo para o nosso ecossistema jurídico, muitas vezes quando nós vamos nos preocupar com essa dimensão do autoconhecimento, a nossa preocupação vai, tá bom, mas qual área do direito eu vou atuar? Nós saímos dos bancos da faculdade, refletimos, eu tenho uma predileção pelo direito penal, pelo direito do trabalho, pelo direito societário, e falo, não, já fiz o meu autoconhecimento e agora eu vou, a partir daí, desempenhar a minha advocacia nessa área que elegi. É importante que nós tenhamos a real compreensão de que o autoconhecimento, ele não se atém a isso. Nós precisamos reconhecer quais são, por exemplo, as habilidades e competências importantes para cada um de nós no desempenho de uma atuação em determinada área do direito. Vejam, se nós vamos optar por atuar numa área corporativa, em um ambiente de contratos, de negociação constante, competências e habilidades em comunicação e negociação se mostrarão fundamentais para que esse profissional possa efetivamente bem suceder nesta carreira que está elegendo. Compreender o que se é necessário em determinada profissão e ter autocrítica e autoconhecimento para conceber quais as habilidades e competências que você já detém e quais são as habilidades e competências que você precisa desenvolver, é fundamental. Veja, nós falamos na última aula um pouquinho de uma dimensão de organização, de escritório de advocacia, quando debatemos a matriz SWOT e falamos das forças e fraquezas no ambiente interno da organização, do escritório de advocacia. O autoconhecimento, nessa dimensão fundamental, cada um de nós precisamos olhar para nós mesmos, efetivamente nos autoconhecermos, para entender, conhecer e reconhecer as nossas forças, as nossas fraquezas e, a partir delas, relacionar, assim como na SWOT, com as oportunidades e ameaças que o mercado tem. Entender também que, numa perspectiva de atuação e, fundamentalmente, na atuação enquanto advogados, numa perspectiva de prestação de serviço, eu tinha também um professor que brincava, Luca, tá tudo junto e misturado e ao mesmo tempo, ele dizia. Ele dizia isso quando nós debatíamos se dava para separar um pouquinho o lado pessoal do profissional. E ele falava que, fundamentalmente, nos prestadores de serviço, isso é bem difícil.
Porque a todo momento, nós, enquanto advogados e prestadores de serviço, temos como nosso principal valor e ativo a nossa credibilidade, a nossa reputação. Então, a todo momento, as nossas tomadas de decisão estão influenciando nesse ativo que é o principal de cada um de nós. Portanto, a compreensão também de como cada um de nós funciona enquanto personalidade é fundamental. Para que nós pensemos, não, se eu tenho uma predileção para um tipo de atuação em que eu não precise ser acordado de madrugada, porque eu, enquanto indivíduo, enquanto projeto de família, eu vejo dessa forma, então eu não vou atuar numa área do direito, exemplo do direito penal, em que você muitas vezes tem que estar ali de plantão e suscetível a ligações nas horas mais impróprias para reagir e dar suporte aos seus clientes ou diante do imprevisível. Vejam, autoconhecimento vai muito além do que escolher uma área, mas de efetivamente nos conhecermos e tomarmos a partir disso decisões das nossas carreiras. E terminando e finalizando essa dimensão individual, falar também do que nós já tangenciamos nas primeiras aulas do curso. Da importância de desenvolvermos o que nós chamamos das denominadas soft skills. O que seriam as soft skills? Seriam, ao contrário das hard skills, as hard skills, aquelas técnicas ou habilidades mais rígidas, são as habilidades mais flexíveis ou maleáveis. As hard skills seriam aquelas conhecimentos e habilidades mais técnicos, como, por exemplo, o conhecimento da legislação de determinada área do direito. Já as soft skills seriam competências e habilidades muito mais de cunho relacional, como, por exemplo, capacidade de lidar com pressão, capacidade de resolver problemas, de se comunicar, de negociar, de gestão do tempo, de organização. Vejam, eu não estou nesse momento falando de uma menor importância das hard skills, do conhecimento profundo da técnica, da área do direito, da doutrina, da jurisprudência, de qualquer área que nós venhamos a nos propor a atuar. O que estou colocando é que essas competências mais hard cada vez mais são pré-requisito e diferenciais competitivos na atuação de cada um de nós para que possamos ser relevantes no contexto em que estamos inseridos, se dão também nessas conhecimentos e habilidades mais soft, nessa capacidade de lidar com o imprevisível, de se adaptar. E claro que isso vai depender muito também da área do direito e de onde nós estamos efetivamente atuando. Destacar também com vocês um pouquinho da dimensão organizacional. Já colocamos, então, que a dimensão organizacional, a reflexão sobre processos de influência nesse ambiente, se dá, muitas vezes, no que se está discutindo dentro dos escritórios de advocacia. Nessa perspectiva organizacional, nós estamos preocupados, por exemplo, com os debates em torno de cultura organizacional, clima organizacional, trabalho em equipe, rotinas dessa organização. Então vejam, aqui na dimensão organizacional, muito daquele debate sobre estrutura que nós falamos, a gente vai ter uma organização mais achatada, repito, mais horizontal ou mais hierárquica. Isso vai depender das tomadas de decisão do núcleo daquele escritório no que diz respeito à dimensão organizacional. O que é importante? Que essa decisão ela seja coerente com os objetivos daquela firma. Nós tangenciamos também em aulas anteriores, e falaremos bastante disso na nossa aula 4 de comunicação, que não existe certo e errado, mas que cada firma irá optar por um posicionamento estratégico, por uma forma de buscar vantagem competitiva em um cenário marcado cada vez mais pela competição e concorrência. Vejam,
Se tomo uma decisão, por exemplo, de um escritório de advocacia que vai ter um volume grande de processos judiciais, que precisa gerir produtividade, que precisa de um controle de prazos muito efetivo, que não tem muita margem para erro, você normalmente vai buscar uma estrutura e uma dimensão organizacional um pouco mais rígida. Você vai precisar ser um pouco mais controlador, muito provavelmente nas suas tomadas de decisão de gestão de equipes. Se você está diante, por exemplo, de um escritório de advocacia, do que nós chamamos de um escritório de advocacia boutique, relacionado ou com uma estratégia de diferenciação, que busca sempre soluções inovadoras, que busca sempre soluções criativas, muito provavelmente vai fazer mais sentido para essa estratégia selecionada uma estrutura um pouco mais horizontal, que fomente lideranças que fomentem a colaboração, que fomentem a possibilidade do erro, porque a partir das tentativas e dessa ousadia que é bem-vinda em estratégias de diferenciação, você vai conhecendo, ressignificando e descobrindo coisas novas, porque isso está na sua proposta de valor, entregar soluções inovadoras ao mercado, se tiver sido a estratégia selecionada. Então, nessa dimensão organizacional de gestão de equipes, nós temos também algo que gostamos de ratificar, que é um tripé fundamental que precisa ser amplamente debatido. A gente tem um tripé composto por objetivo comum, interdependência e confiança. O debate em torno desses três elementos nos parece fundamental e ainda mais relevante quando nós pensamos em alinhamento, gestão de escritórios de advocacia e nesses processos de influência dentro desse objeto de análise. Quando nós estamos falando de objetivo comum, é muito importante que as pessoas pertencentes àquela organização, que elas tenham uma visão semelhante de futuro, de propósito. É muito importante, quando a gente discute a dimensão organizacional, que os escritórios tenham efetivamente bem debatidos sua missão, sua visão de futuro, os valores que aquela banca compartilha, valores esses como ética, excelência, fazer acontecer, qualidade, visão de resultados, poderão ser os valores que aquela banca venha a eleger, desde que esses valores eles sejam efetivamente compartilhados pelas pessoas que fazem parte dessa banca. Esse alinhamento, esse objetivo comum é fundamental. E vejam, um erro comum que nós costumamos perceber nos escritórios de advocacia, principalmente naqueles escritórios que estão iniciando, é que quando aquelas pessoas elas vão tomar a decisão, por exemplo, de montar um escritório de advocacia, elas não refletem ou não discutem qual que é o objetivo da banca que se está montando. O que nós vemos muitas vezes, principalmente de advogados em início de carreira, é aquela tomada de decisão da seguinte maneira: uma pessoa ela atua no direito tributário, ela tem um amigo que atua no direito do trabalho, eles conversam e falam: vamos montar um escritório? Vamos, que legal, porque você atua numa área do direito e eu atuo em outra área do direito. E dessa forma o escritório é montado. Está errado a complementaridade? Claro que não. Não me oponho a isso e, inclusive, acredito que a diversidade, compreendida da forma mais ampla possível, é fundamental também para os escritórios de advocacia, incluindo também essa diversidade de formação. O que quero dizer é que o debate precisa ir além. Nós precisamos conversar, por exemplo, e dialogar quando vamos abrir um escritório, que tipo de escritório nós queremos ter. Eu quero ter um escritório que vai ser o maior escritório do Brasil, ou eu quero ter um escritório especializado, boutique, que vai atender poucos e bons clientes. Eu quero ter um escritório voltado para pessoas jurídicas ou pessoas físicas.
Eu quero ter um escritório mais voltado para a inovação ou mais voltado para estruturas ligadas a comando e controle, mais ligados à produtividade? Qual o posicionamento estratégico da firma? E aqui nós voltamos, inclusive, para a importância de várias das ferramentas debatidas na aula 2 para que nós tenhamos esse efetivo alinhamento. Então, é fundamental que as bancas jurídicas debatam esses temas. Qual que é o objetivo? Comum, ele precisa ser comum, respeitando as diferenças, a pluralidade de pensamentos fundamental, mas um propósito, um objetivo precisa ser compartilhado. Chegamos então na segunda aba do tripé, na interdependência. A interdependência vai justamente de que todas aquelas pessoas dentro da dimensão organizacional ou dentro do escritório de advocacia sejam importantes para o alcance desses objetivos ou desse objetivo comum. Essa troca é fundamental, que cada pessoa entenda a sua importância, que um reconheça a importância do outro e que a partir disso se tenha efetivamente um trabalho em equipe. Um trabalho que possa ser desenvolvido. E outro ponto fundamental deste tripé é a confiança. Esse ativo é fundamental. A confiança de todas as pessoas que estão dentro de determinado projeto, dentro de determinado escritório de advocacia, com o propósito, com a proposta de valor daquele escritório e uns nos outros. Cada uma das pessoas dentro daquele ambiente precisa efetivamente ter altos níveis de confiança, pois você está diante de um trabalho eminentemente técnico, complexo e muitas vezes feito a muitas mãos. É fundamental, ainda nessa perspectiva de olhar específico para os escritórios de advocacia, de que as decisões dentro de um ambiente do escritório de advocacia precisam ser coerentes. O discurso organizacional, ele não é suficiente. As ações precisam acompanhar este discurso. É o que nós chamamos do walk the talk, ou seja, eu preciso walk, ou seja, caminhar conforme o talk, conforme o meu discurso. O que nós vemos muitas vezes em sites de escritórios de advocacia ou a nível de discurso organizacional é aquela fala de que as pessoas são o ativo mais importante do escritório. As pessoas é o que nós temos como maior diferencial. Será que nós estamos efetivamente nas tomadas de decisão dentro das nossas bancas caminhando conforme este discurso? E aí, na dimensão organizacional, nós temos vários debates, como, por exemplo, o debate do plano de carreira, da visão de futuro destes profissionais. A importância dos profissionais de uma banca ganharem ao longo do tempo em complexidade, ou seja, se sintam cada vez mais prontos para assumirem desafios mais complexos. E é sim papel do escritório de advocacia contribuir ativamente para este desenvolvimento. Às vezes, nós vemos escritórios de advocacia, repito, com este discurso, mas que, por exemplo, na hora de endereçar um processo seletivo, não dedicam tempo e esforço de forma aprofundada. Se nós temos as pessoas como nosso principal diferencial, precisamos sim, na hora de endereçar um processo seletivo, mergulhar nesse processo, compreendê-lo na sua integralidade, para aí sim selecionar os melhores talentos para os desafios que ali estão postos. Então, é muito importante a efetiva compreensão da complexidade que existe dentro dos escritórios de advocacia, para que nós possamos trabalhar ativamente nesses processos de influência. Quero conversar também com vocês um pouquinho sobre a dimensão societal, a terceira dimensão quando falamos desta liderança relacional. E vejam, a primeira reflexão que precisa haver
é que fique muito fixado o ponto já debatido até aqui no nosso curso. Quando estamos falando da dimensão societal, estamos tendo a compreensão da importância de olhar para fora, de conhecer o contexto e entender que o contexto influencia nas nossas tomadas de decisão. Explico. Cada vez mais você tem um contexto especializado. Então, trazendo um exemplo mais uma vez de uma advocacia corporativa ou voltada a empresas. Conhecer o contexto, conhecer da dimensão societal é reconhecer, por exemplo, que cada vez mais precisamos mergulhar nos setores da economia do que se preocupar apenas com as áreas do direito. Que um advogado no ambiente empresarial, por exemplo, ele vai conhecer do direito do trabalho, mas ele vai precisar conhecer do direito do trabalho no setor de alimentos e bebidas, por exemplo, porque é completamente diferente advogar no setor de alimentos e bebidas do que no setor de construção e engenharia. Essa mudança, e que cada vez é uma compreensão importante das bancas jurídicas e que você percebe, inclusive, nos sites dos escritórios, que cada vez mais dão ênfase aos setores da economia, se dá a partir de uma mudança no contexto, numa necessidade do contexto, que influencia para dentro da organização. E essa influência do contexto para a organização faz com que nós, nos nossos escritórios, precisemos tomar decisões diferentes frente a essas mudanças. Importante colocar também, quando ratificamos a relevância da dimensão societal, o que nós já destacamos, da importância de uma gestão da reputação e da imagem da banca jurídica. Como que esta banca está conversando, sendo conhecida e reconhecida pela sociedade ou pelo contexto em que está inserida. É uma banca que está sendo conhecida e reconhecida pela sua ética, pela qualidade. É uma banca que está sendo conhecida e reconhecida por entregar também valores relacionados à sustentabilidade, a uma compreensão com a perspectiva ambiental, que trata todos os profissionais que se associam ou que são sócios desta banca com respeito, com clareza, com transparência. Todas essas reflexões serão fundamentais para que nós possamos refletir sobre o processo de influência. Então vejam, chegando também ao final desta nossa terceira aula e já tem o esperado quiz que nos acompanha em todas as sessões aqui do Saber Direito. Mas vejam, a importância de refletirmos sobre a evolução da literatura de liderança e entendermos que os debates mais contemporâneos reconhecem a liderança numa perspectiva multidimensional, de todas essas interseções entre indivíduo, organização e sociedade, para que possamos tomar decisões assertivas nas nossas carreiras e que tenham um efeito desejado em todas as dimensões aqui apresentadas. Vamos para o nosso quiz, pessoal? Obrigado por acompanharem até aqui. Vamos lá? Então, pessoal, na nossa primeira questão do quiz desta sessão, nós temos: em que tipo de estrutura organizacional a inovação é facilitada? E as alternativas: A, vertical, B, difusa, C, linear ou D, horizontal. E aí, pessoal, vocês já sabem a resposta para essa questão? Imagino que sim. Batemos bastante nesta sessão e acho que concluímos juntos que a resposta correta é a letra D, horizontal. Por que horizontal facilita a inovação? Muito pelo que nós destacamos. Não tem certo e errado entre qual estrutura irá acompanhar aquela organização. Mas aquela estrutura, mais horizontal ou vertical, por exemplo, precisa ser compatível e aderente com a estratégia selecionada.
em uma organização que estimula a inovação, que estimula a diferenciação, que quer sempre responder de forma célere, rápida, contundente às mudanças trazidas pelo ambiente social, uma estrutura horizontal costuma estar mais pronta para isso. Porque você terá menos rigidez e uma estrutura mais colaborativa para se adaptar aos mais variados cenários e poder efetivamente inovar e responder ao mercado. Vamos para a segunda pergunta do nosso quiz, pessoal? A segunda pergunta do nosso quiz de hoje é: qual o principal papel da liderança no processo de inovação? Apontar a direção na qual os esforços para a inovação devem ser focados? Motivar a equipe no processo de inovação? Ser assertivo na tomada de decisões voltadas à inovação? Ou propagar um clima e cultura colaborativos, o que estimula a proatividade e fortalece a comunicação entre a equipe? Vejam, essa questão aqui, assim como tivemos algumas em aulas anteriores, talvez acompanhe alguma armadilha. Mas quando a gente coloca o principal e talvez essas alternativas, algumas até complementares e que fazem sentido, importantes para que a gente fixe bem o que nós estamos pontuando como uma liderança ou uma cultura de liderança voltada para a inovação, a alternativa mais completa é a letra D. Propagar um clima e cultura colaborativos, o que estimula a proatividade e fortalece a comunicação entre a equipe. Essa é a alternativa que nós entendemos como mais correta, porque ela é a que melhor reconhece a perspectiva multidimensional da liderança relacional, que destacamos como a linha mais contemporânea e aquela que, ao nosso ver, mais faz sentido para os processos de influência dentro dos escritórios de advocacia. Não adianta centrar na figura do líder que vai apontar uma direção, ou centrar na letra B, motivar a equipe no processo de inovação. Isso pode até passar por aí, mas o que nós precisamos nos preocupar é justamente com este clima organizacional. Que ambiente é esse? O quão presente está esta liderança voltada para a inovação? Para, a partir daí, nós possamos ter uma cultura que favoreça, que facilite a inovação nos escritórios de advocacia. Vamos para a nossa terceira pergunta do quiz, pessoal? Na nossa terceira questão do quiz de hoje temos: o que pode ser apontado como fator-chave para facilitar a implementação e gestão pelo líder de uma estratégia colaborativa eficiente e eficaz? A autonomia dos integrantes. B, o entendimento e alinhamento das tendências comportamentais dos liderados. C, o estabelecimento de comunicação clara e eficaz. Ou D, uma estrutura horizontal de liderança. Aqui nós temos uma questão também que promove um bom debate para que nós possamos refletir principalmente sobre a dimensão organizacional que falamos de liderança. Ou seja, refletir sobre a importância do objetivo comum, altos níveis de confiança e um trabalho efetivamente em equipe. Portanto, temos como correta a alternativa B. Ela ressalta a importância do entendimento e alinhamento das tendências comportamentais dos liderados. A C, claro, ela é importante também, a comunicação é importante, mas talvez aqui a alternativa mais completa seja a B, porque reconhece aquela liderança não apenas voltada para o indivíduo ou a figura daquele líder, que é capaz, como disse, de mobilizar
esforços e resolver todos os desafios, porque nós já vimos que essa teoria ela restou insuficiente e incompleta, mas reconhecer também a importância dessa relação interpessoal, de compreender o comportamento de determinado grupo, de determinado ambiente e algo que é fundamental, investir tempo e esforço do que nós chamamos de um ajuste de expectativas para que esse objetivo comum possa ser efetivamente compartilhado e disseminado dentro das organizações. E gostaria que nós recapitulássemos um pouco de tudo que vimos nessa terceira sessão. O objeto principal desta terceira sessão é refletir e ressignificar os processos de influência, ou seja, a compreensão de liderança no escopo dos escritórios de advocacia. Passeamos então pela literatura, fazendo uma compreensão desde a teoria dos traços e que via apenas o líder ou a figura de um indivíduo como fundamental e suficiente para responder aos mais variados desafios. Depois, caminhamos para teorias que compreendem a importância de pensar e refletir na troca entre líder e seguidor, a nomenclatura que a literatura traz para nós, e aqui passeamos pela liderança transacional e transformacional, em que se começa a ter uma real compreensão da importância de olhar os seres humanos enquanto humanos, o que é fundamental, necessário, mas que precisa ser cada vez mais visitado e intensificado nas organizações. Depois, partimos também para teorias que reconhecem a importância do grupo, do trabalho em equipe, até chegar nas discussões em torno de liderança relacional. Na liderança relacional, temos então a compreensão de uma liderança que não foca estritamente no indivíduo, mas que seria uma liderança que emana do contexto, de uma forma multidimensional, multifacetada e de trocas constantes entre três dimensões fundamentais: dimensão individual, organizacional e societal. Destacamos em cada uma delas pontos de análise, como na dimensão individual o autoconhecimento, na dimensão organizacional a preocupação com o objetivo comum, interdependência e confiança, e dimensão societal, esta necessidade de que os nossos escritórios estejam sempre compreendendo as mudanças fenomênicas no contexto em que estamos inseridos, porque essas mudanças influenciam sim os nossos escritórios, e que nós possamos também investir tempo e esforço na compreensão de como as bancas e advogados autônomos influenciamos o contexto, porque a partir dali seremos conhecidos e reconhecidos com determinada reputação, imagem, e o mercado vai nos enxergar de determinada forma a partir das nossas tomadas de decisão. Quero então agradecer todos vocês por acompanharem esta terceira sessão e sigo ansioso para contar com a audiência na nossa quarta e quinta aula. Na quarta aula falaremos um pouquinho sobre comunicação, aproveitaremos essa dimensão individual, organizacional e societal para pensar na comunicação com essas diferentes partes envolvidas, e na nossa última aula falaremos um pouquinho da dimensão financeira dos escritórios de advocacia, fazendo também um apanhado geral, e destacaremos pontos importantes como precificação e produtividade. Muito obrigado. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.